Ela perdeu seu marido ainda muito jovem e se vê obrigada a manter seus filhos isolados do mundo durante anos em um sótão. O tempo passa e os garotos amadurecem, e sem poder conviver com mais ninguém, eles acabam tendo sentimentos que não são normais entre irmãos. E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje, vamos ver um filme chamado Jardim dos Esquecidos de 2014. E antes de começar o vídeo, peço que deixe seu like e se inscreva para não perder os próximos vídeos. O filme começa nos apresentando os 4 irmãos, que se chamam Chris, que é o irmão mais velho, Kate, que é um pouco mais jovem, e os gêmeos, que são os caçulas. Eles se chamam Corey e Carrie. Eles são muito felizes com seus pais, que se chamam Christopher, e essa é sua esposa Corinne. Depois de algum tempo fora, Christopher volta de uma viagem de trabalho. Ele traz presente para toda a família. Junto com os presentes, ele também traz uma ótima notícia, que ele foi promovido em seu emprego e agora é vice-presidente da empresa. Todos da família ficam muito felizes, menos Kate. Christopher, sendo um pai muito atencioso, percebe isso. Então, ele vai até o quarto da filha para conversar com ela. Ele dá um anel muito bonito para ela, para ver se conseguia fazer ela um pouco mais feliz. No dia seguinte, a família prepara uma festa surpresa para comemorar a promoção de Christopher. Eles escutam o barulho de um carro e todos se escondem e ficam quietos para fazer a surpresa, já na expectativa que fosse Christopher chegando na casa. Mas quando Corinne abre a porta, se depara com um policial, que veio trazer a triste notícia que Christopher sofreu um acidente de carro e infelizmente veio a falecer. A família fica desolada com a notícia. E além de perder um ente querido, eles também herdam uma dívida enorme, que eles nunca conseguiriam pagar. Sem saída, Corinne pede sua filha Kate para escrever uma carta, na esperança de conseguir ajuda. 4 meses depois, eles recebem uma resposta. Corinne dá notícia para os filhos mais velhos. Ela diz que eles vão se mudar para outro estado, para morar com seus avós, que têm uma excelente condição financeira. Os filhos não querem se mudar e dizem que iriam até trabalhar para ajudar na despesa da casa. Mas Corinne explica para os filhos que a dívida é enorme e que muito em breve o banco iria tomar a casa deles. Ela também fala que eles não usariam mais o sobrenome do falecido pai. E naquela mesma noite, eles pegam um trem até a casa dos seus avós. Depois de muito tempo de viagem, eles descem um lugar afastado e caminham até a mansão dos Foxworth. Quando chegam, são recebidos pela mãe de Corinne, que se chama Olivia. Ela não está nem um pouco satisfeita em ver sua filha e muito menos os seus netos. Ela trata a sua própria família com bastante frieza. E em seguida, ela leva os garotos até o sótão da mansão. Ela fez isso pois não quer que seu marido descubra que eles estão na sua casa. Ela fala para os garotos manterem as cortinas fechadas o tempo inteiro e depois os tranca pelo lado de fora. Mas antes de sair, ela diz para os garotos que Deus vê tudo, com um tom de ameaça, o que acaba deixando os garotos bem confusos. Quando Olivia sai, Corinne conversa com seus filhos e diz que eles precisam ficar ali escondidos, até que ela consiga reconquistar seu pai, pois ele excluiu ela do seu testamento. Olivia então volta e vê o anel que Christopher deu a Kate. Ela fica muito nervosa e tira o anel da garota. Na manhã seguinte, Olivia volta. Ela traz comida para os garotos e também uma lista de regras que eles têm que seguir. E ela deixa bem claro que ninguém deve saber que eles estão morando nessa casa. Os garotos sobem para o sótão já sabendo que eles iriam passar alguns meses por lá. Kate está confusa com o comportamento de Olivia, que é sua avó e mesmo assim não gosta deles. Chris diz para ela não se preocupar, pois logo eles iriam sair dali. Ele diz isso pois acredita na promessa que a sua mãe fez. Dias depois, Corinne vai visitar os filhos. Em seguida, Olivia também chega e pede que Corinne tire sua camisa. Depois, ela bagaça ela dando várias chicotadas. E em seguida, chama os garotos de crias do demo. Ela não gosta da sua filha e dos netos e deixa bem claro isso. Também fala que haveriam graves consequências se eles desobedecessem às regras. Kate não consegue entender o porquê da sua avó odiar tanto eles. Corinne então revela que o pai deles na verdade era um tio biológico dela, que era apenas alguns anos mais velho que ela. E eles se apaixonaram e depois fugiram juntos. E isso deixou a família muito nervosa, ao ponto de deserdarem ela do testamento. Os dias vão passando e as visitas de Corinne vão ficando cada vez menos frequentes. Mas Olivia sobe todos os dias para levar comida e outras coisas que são necessárias para os garotos. Um dia Kate tenta conversar com a avó. Ela diz que ela é uma bailarina e seu irmão Chris é um excelente pintor.
Porém, a única preocupação da velha é se Chris já tinha pedido para pintar ela sem roupas. Kate fica bastante assustada com a pergunta e fala que não. Depois de um mês, finalmente Corinne visita seus filhos novamente. Ela traz alguns presentes para eles, mas Kate já está cansada de viver no sótão e quer sair para ter uma vida normal. Corinne então diz que seu pai já a perdoou, mas com a condição que ela não tivesse tido nenhum filho com Christopher. Ela então fala que eles terão que ficar no sótão até que o pai dela bata as botas. Dias se passam e Kate e Chris agora estão mais tranquilos, pois sabem que sairão dali em breve, já que seu avô está bem velho e debilitado. Mas os gêmeos não entendem a situação e ficam com muita saudade da mãe, já que tem muitos dias que ela não visita os filhos. Chega o Natal e os garotos ainda estão vivendo no sótão. E eles têm a ideia de fazer um presente para sua avó. Mesmo que ela não demonstre nenhum afeto, é ela quem cuida e os alimenta todos os dias. Eles fazem um lindo cartaz para demonstrar gratidão, mas quando ela vê o presente, não diz nada para eles e depois vai embora. Em seguida, Corinne chega com alguns presentes para os seus filhos e fala que agora está se dando muito bem com o seu pai. E, inclusive, ele a incluiu novamente no seu testamento. E para comemorar esse fato, ela organizou uma festa esta noite. Kate fica muito empolgada e diz que queria participar da festa. Corinne então deixa, mas eles têm que ficar escondidos em um compartimento secreto da casa. Não é tão bom quanto participar da festa, mas ao menos eles conseguem ver pessoas diferentes. Em seguida, o pai de Corinne chega na festa e traz um presente para ela. Corinne, para agradecer, dá um beijo no pai. E fica visível que os dois também têm um relacionamento incomum entre pai e filha, que sua mãe com certeza não aprovava. No final da festa, enquanto os garotos voltavam para o sótão, eles veem que a mãe deles estava tendo um caso com o advogado da família. Eles então escutam eles planejando começar uma nova vida, mas sem os filhos de Corinne. E quando o pai dela bater as bielas, eles iriam pegar a herança e sumir no mapa. Chris resolve explorar a mansão e acaba descobrindo que sua mãe está tendo uma vida bem melhor do que ela anda falando para eles. E antes que ele pudesse voltar para o sótão, Corinne descobre que ele ainda estava andando pela mansão. E quando ele volta, ela briga muito com ele e dá um tapa na sua cara. Ela está se transformando de uma mãe amorosa para uma mulher fria, que só se preocupa consigo mesma. Na manhã seguinte, ela visita os filhos e diz para eles que se eles quiserem, poderiam sair dali. Mas isso faria com que eles perdessem toda a herança e eles voltariam a viver na miséria. E ao escutar isso, eles entendem a mãe. Então, decidem esperar por mais um tempo. Anos se passam e os garotos ainda vivem no sótão. Mas Kate e Chris agora já estão mais velhos, eles estão na puberdade. E com isso, Chris começa a ver as mulheres de uma forma diferente. Alguns dias depois, Corinne visita Kate e dá seu primeiro sutiã à garota. Ela ficou muito feliz e foi experimentar imediatamente. E Chris, sem saber, entra no quarto enquanto ela estava se olhando no espelho. Olivia também chega bem na hora. Ela vê toda a situação e decide punir Kate cortando o cabelo dela. Mas Chris não deixa ela fazer isso. Então, ela fala que vai deixar eles uma semana sem comida se ele não sair da frente dela. Mesmo assim, ele se recusa a deixar cortar o cabelo da irmã. E o pouco de comida que ainda resta para eles, eles deixam para os gêmeos e ficam na esperança que a sua mãe visite logo para trazer comida. No dia seguinte, Olivia não cumpre sua palavra e leva comida para eles. Porém, quando Kate acorda no dia seguinte, o cabelo dela estava todo pegajoso e cheio de alcatrão. E agora ela não tem outra escolha a não ser cortar o seu cabelo. Enquanto Chris cortava, diz que achava a irmã muito bonita, mas sabe que é errado pensar nela dessa forma. E mais um ano se passa e eles ainda estão vivendo no sótão. Devido às condições de vida, os gêmeos não têm um bom crescimento. E Kate e Chris não aguentam mais viver ali. Eles então começam a tramar sua fuga. Naquela noite, eles conseguem descer e vão até um lago próximo da mansão. Lá, eles conversam sobre a mãe, pois tem vários meses que ela não os visita. Eles começam a pensar que ela os abandonou. Depois de alguns meses, ela finalmente aparece. Ela traz vários presentes e diz que se casou com o advogado, o mesmo que os garotos viram há um tempo atrás. Ela diz que demorou a visitar eles, pois estava em lua de mel na Europa. Ela está muito feliz, mas Kate e Chris não estão, pois sabem que ela nem contou que eles existiam para o novo marido. No dia seguinte, Olivia leva algumas rosquinhas para os garotos e diz que elas foram mandadas pela sua mãe.
Kate tenta convencer Chris a fugirem logo, mas ele ainda acredita na sua mãe e diz para esperar mais um tempo. Olivia chega no sótão e diz para Chris se afastar da janela, chamando ele de moleque. Mas Chris exige ser chamado pelo seu nome ao invés de moleque. Olivia fica furiosa com o garoto e o castiga com várias chibatadas. Kate cuida dos seus machucados e fala que tem muito medo de perder ele. Mas Chris garante que nada de mal iria acontecer e depois beija a irmã. Mais tarde, Olivia vai levar comida e Chris se ajoelha pedindo perdão, dizendo que ela tinha razão em dizer que eles eram crias do demo. Olivia diz a ele para orar muito, pedindo a Deus por salvação, e logo em seguida sai. Assim que Olivia sai, Chris revela que isso tudo não passava de um teatro armado, para que ele pudesse tirar uma cópia da chave em uma barra de sabão. Logo em seguida, ele esculpe uma chave de madeira. Kate então sugere que eles fujam imediatamente. Mas Chris fala que antes deles irem embora, eles têm que conseguir um bom valor em dinheiro, para poder sobreviver quando saíssem. Eles então vasculham a mansão durante a noite, para ver se encontravam algum dinheiro. Enquanto procurava o dinheiro, Kate acaba encontrando um livro, com várias imagens que não eram apropriadas para a sua idade. E Kate fica bem curiosa ao ver esse livro. Quando eles voltam para o sótão, eles contam o dinheiro que conseguiram pegar. E eles percebem que só conseguiram $30, um valor que está muito abaixo do que eles planejavam ter antes de fugir. Então eles vão fazer mais uma ronda essa noite. Kate e Chris resolvem se separar para ver se consegue achar mais dinheiro dessa forma. Enquanto Kate procurava o dinheiro, ela se depara com o marido da sua mãe dormindo. Ela é muito curiosa e acaba beijando o homem. Chris vai até a cerca para saber se ela é eletrificada. E quando ele volta para a mansão, ele escuta sua mãe e seu marido conversando sobre um sonho que ele teve. O homem diz que sonhou com a jovem loira, entrando no seu quarto e depois o beijando. E ao ouvir isso, Chris imediatamente sabe que foi Kate que o beijou. Ele então, muito enciumado, questiona o porquê dela fazer isso. Mas ela fala que só fez isso por curiosidade. E logo em seguida o beija. Então, os dois acabam fazendo aquilo. Depois do ato, Kate fala para eles que eles poderiam fugir para a Flórida e lá fingir que nada disso nunca aconteceu entre os dois. Mas Chris diz que não quer se esquecer, pois a ama de uma forma que nunca iria amar mais ninguém. Em seguida, Carrie diz que seu irmão Corey está passando muito mal. Chris então conta para sua mãe e sua avó sobre a saúde de Corey, mas elas não esboçam nenhuma reação. Kate fica muito nervosa e diz que ela não ama mais seus filhos. Corinne não aceita a filha falar assim e dá um tapa na cara dela. Mas Kate reage e revida o golpe e exige que levem seu irmão para o hospital e ameaça contar seus segredos para todos se elas não o levarem. Corinne leva o garoto, mas vemos que ela não se importa mais com ele. No dia seguinte, ela vai até seus filhos e conta que Corey havia falecido com pneumonia, inclusive já havia sido enterrado. Ela dá essa notícia sem nenhum pesar. Os irmãos ficam devastados e agora eles têm medo que isso também possa acontecer com eles. Eles então decidem fazer o último saque para depois fugirem. Enquanto vasculhavam a casa, descobrem que sua mãe já havia se mudado dali com seu novo marido. Chris pega tudo que ele acha de valor. Enquanto procurava, Chris escuta dois empregados conversando. Eles estavam falando que já faziam quase 7 meses que o avô dele tinha falecido. E isso deixa Chris chocado, mas ele mesmo assim continua a procurar algum item de valor. Ele então vê sua avó Olivia no quarto. Ela, muito esperta e mesmo de relance, conseguiu notar o garoto. Quando os irmãos se reúnem novamente, Kate mostra para Chris que o ratinho de estimação de Corey também tinha falecido. E ele comeu um pedaço da rosquinha que o garoto havia comido, nos mostrando que na verdade ele foi envenenado. Nesse momento, Olivia aparece e pede que Chris entregue a chave. Chris então segura Olivia para que as suas irmãs pudessem fugir para o sótão. Mas ela consegue se soltar e persegue as garotas. Chris então fecha a porta e apaga as luzes. A véia entra em pânico, pois ela tem claustrofobia. Ela então fala que não foi ela que envenenou a rosquinha, e sim a própria mãe deles. Mas mesmo assim, eles a deixam trancada e fogem pela janela.
Enquanto eles corriam pelo jardim para escapar, no meio do caminho encontram um dos empregados. Ele os para, mas quando descobre que eles eram filhos de Corinne, fica chocado e acaba ajudando desligando a cerca elétrica. Então, finalmente os irmãos conseguem ficar livres. Eles embarcam em um trem com destino à Flórida. Chris diz a Kate que finalmente o pesadelo acabou, mas Kate jura vingança contra Corinne e Olivia por ter os mantido escondidos do mundo todos esses anos.